Aula de Ciências, 27 de agosto, páginas de 8 a 15, continuando no capítulo 1. Aqui na página 8 nós temos atividades. Número 1. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Escreva o nome e o grupo dos seres vivos das fotos e explique a relação do ser humano com cada um deles. Então você vai falar um pouquinho sobre o cogumelo, o que é o cogumelo, o que é o milho, o que é o carrapato. Então vocês vão falar sobre animal, planta e fungo. Então, uma sugestão que eu tenho para vocês de resposta, vocês vão falar sobre o cogumelo e o milho, para que servem para o ser humano o cogumelo e o milho. Eles têm a mesma função. E o ser humano, ele fornece o que para o carrapato? Também a mesma função de cima. O carrapato é um parasita. Então, o que o ser humano fornece para esse carrapato? Então, é a mesma resposta que vai servir para o cogumelo e para o milho. Número 2. Relacione as características de cada coluna da esquerda a cada ser vivo da coluna direita. Então, nós temos os seres vivos, né, que é o cogumelo, plantas e tubarão. Então, você vai ligar. Vive no solo e sobre os troncos de árvores, é aquático, é um decompositor, produz seu próprio alimento, é terrestre, é carnívoro. Não pode sobrar nenhuma alternativa, tem que ligar todas. Número 3. Os que você acha interessante, pesquise sobre eles e faça para cada um uma pequena ficha com as informações mais importantes. Lembre-se de ilustrar ou colar uma imagem desse ser vivo. Então, no número 3, no caso, você vai pesquisar sobre as principais características, como, onde ele vive, o que eles comem, como eles se locomovem e algumas outras curiosidades que você encontrar na sua pesquisa. Página 9. Nós temos aqui as características dos animais. Assim como as plantas, existem animais diferentes, porém alguns deles apresentam características semelhantes. A forma e a cobertura do corpo, tipo de locomoção, de alimentação, por exemplo, são algumas das características que nos ajudam a agrupá-los e estão relacionadas com os ambientes onde os animais vivem. Então, como eles se locomovem, né? Eles possuem a sua forma do corpo e estruturas que permitem o seu deslocamento de mais variados ambientes, tá? Uns se deslocam pela terra, outros pelo ar e alguns no ambiente aquático. Aqui nós temos alguns exemplos que vocês vão estar lendo, tá? O exemplo A, o B, embaixo outro exemplo A e outro B, e na terceira coluna outro exemplo que eu tenho aqui. Então eu tenho as serpentes, eu tenho os caracóis, os cangurus. Temos aqui as borboletas, as aves, né, os insetos. Página 10. Aqui nós temos, as tartarugas marinhas, os golfinhos. E aqui no que você acha? Como vimos, as espécies de animais deslocam-se no ar, na terra e na água. Alguns podem se deslocar tanto em um meio quanto no outro. Os patos, por exemplo, deslocam-se tanto na terra quanto na água. A diversidade de formas de locomoção entre os animais é muito grande e está relacionada às suas necessidades. Observe a imagem e responda: por que os animais locomovem-se? Então, aqui nesse caso, você responderá, você vai observar a imagem e você pode ter inúmeras respostas. Você pode dizer que para que ele se locomove? Para buscar o quê? Você pode citar que ele pode buscar os alimentos, questão de abrigo, encontrar parceiros para sua reprodução, fugir de predadores, no caso, conquistar territórios, né? E você pode citar outros mais que você encontrar. Na página 11, nós temos a cobertura do corpo. O corpo dos animais é revestido por diferentes estruturas que podem apresentar funções variadas e necessárias à sobrevivência de cada animal. Então, nós temos aqui alguns exemplos, o A, B, C e D. Então, no exemplo A, nós temos as penas, que são relacionadas à arara, né? E na opção B, nós temos os pelos, que é relacionado à onça pintada. Na ilustração C, nós temos as escamas, que é relacionado aos peixes. E na letra D, o casco, que é da tartaruga, que são os répteis, né? Além de penas, pelos e escamas, o corpo dos animais pode ser revestido por cutícula, né? Por concha calcária, por carapaça e outros tipos de revestimento que, além de proteger, ajudam a manter a temperatura corporal. Impermeabilizam, auxiliam na locomoção e na atração de parceiros, por exemplo. Aqui nós temos a alimentação. Como já vimos, os animais obtêm energia de que precisam alimentando-se de outros seres vivos. Eles apresentam diferentes maneiras de conseguir seu alimento, né? E possuem características relacionadas a esse tipo de alimentação. Aqui nós temos algumas imagens. Vocês vão estar lendo. Animais carnívoros, bicos fortes, dentes afiados. Na página 12,
A forma do bico das árvores e o tipo de aparelho bucal dos insetos demonstra o tipo de alimentação desses animais. Então, aqui, ó, nós temos os bicos longos, né? Ajudam a quebrar frutos e sementes, no caso da alimentação. Entre os insetos observamos variações no aparelho bucal, conforme o tipo de alimento, por exemplo, né? Que é o sugador, né, nos mosquitos, lambedor nas abelhas, mastigador nos besouros. E aqui o que você acha? As aves não possuem dentes para ajudar a triturar e a processar os alimentos em partes menores para facilitar a digestão. Mas, como você sabe, eles podem se alimentar de grãos e de sementes. Nesse caso, como esses alimentos são triturados antes de chegar na digestão? Então, você vai falar sobre as aves, né? Que elas possuem moelas, vai falar sobre a questão das moelas, sobre a função, né, de triturar. Como acontece? Na moela, o que acontece com os grãos? Eles são quebrados em quê? Para ficar menores. Vai falar um pouquinho sobre a moela. Na página 13, usa o dicionário. Aqui você vai usar o dicionário. Uma mesma parte do corpo pode ter formas diferentes em animais diferentes. Então, você vai desenhar cada uma dessas partes do corpo listadas a seguir. Então, pé de cabra, pé de moleque, pé de boi, pé de galinha e pé de pato. Aqui no caso, além disso, os nomes das partes do corpo podem ser usados para designar objetos e circunstâncias muito diferentes. Em grupo, você não vai fazer em grupo, tá? Você vai procurar um dicionário e o significado dessas expressões e responder. Então, aqui na letra A, o que significa? Pé de cabra, pé de moleque, pé de boi, pé de galinha e pé de pato. Você vai estar escrevendo o significado de acordo com o dicionário. Na letra B, o significado dessas expressões no dicionário corresponde às ilustrações que você fez, então você vai observar as ilustrações que você desenhou, se está de acordo com o dicionário. E na letra C, quais delas são coisas? Nomes de plantas, animais e objetos. E quantos representam qualidades ou modos de ser. Então, o que representa um modo de ser, você vai citar somente um, tá? E que são coisas e objetos, você vai citar 4 exemplos. Na página 14, aliás, observe as imagens e faça o que se pede. Aqui nós temos, né, coruja, porco, capivara, abelha e golfinho. Você vai escrever esses nomes aqui na letra A. Depois, na letra B, você vai agrupar esses animais, seguindo os seguintes critérios: locomoção, onde vivem e alimentação. Então, você vai dizer quem nada, quem voa e quem anda. Tá? Um exemplo de quem nada, 2 exemplos de quem voa e 2 exemplos de quem anda. Aqui onde vivem, você vai falar sobre o ambiente aquático. Qual é o animal que vive em ambiente aquático? Você vai escrever ambiente aquático e escreve o animal. Ambiente terrestre e escreve o animal. Na alimentação, você vai falar sobre se ele é carnívoro, se ele é onívoro, se ele é herbívoro. Tá? Então, na alimentação, os carnívoros. Nós temos aí 2, tá? Herbívoros. Nós temos 2 herbívoros. E onívoros, nós temos umzinho aí, tá bom? Número 2. Observe os nomes dos animais no quadro abaixo e em seguida faça o que se pede. Você vai ler cada nome de animal, tá bom? Aí na letra A, você vai circular de azul os animais que voam. De vermelho, os animais que saltam. E de verde, os animais que nadam. Então, voam são 5 animais. Saltam são 2 animais. E que nadam são 3 animais. Na letra B, circule de amarelo os animais carnívoros que têm pelos. Você vai circular 2 animais. E na letra C, qual dos animais listados tem asas, mas não voam? É somente um animal.